E aí, turma, beleza? Professor Hugo aqui, física. Nossa videoaula aqui vai tratar da carga elétrica, condutores isolantes e dos processos de eletrização. Certinho? Então vamos lá. Carga elétrica, a matéria, como um todo, né, ela é constituída por átomos, né? E dentro desses átomos, nós temos basicamente, sem entrar na física quântica, os prótons, natureza positivas, elétrons, cargas natureza negativa, e os nêutrons, que têm carga nula. Né? Eu digo que o próton é muito positivo, o elétron é negativo e o nêutron não está nem aí, tem carga nula. Certo? É... Nessa situação, é interessante que a gente já saiba qual um parâmetro muito importante, que é a carga elementar. O que é essa carga elementar? É o valor de carga de um único próton ou um único elétron. A diferença é que uma é positiva e outra é negativa, certo? Então, um único próton ou elétron tem de carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? O símbolo dessa carga elétrica elementar é o E, certo? Que foi experimentalmente obtido por Millikan em 1909, tá? Só de curiosidade, 1 coulomb, para eu ter 1 coulomb de carga, eu preciso de 6,25 vezes 10 elevado a 18 unidades de carga elementar, tá? Quando tratamos de cargas, processo de eletrização, vocês vão ver esses símbolos aqui muito recorrentes: milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Milicoulomb 10 a menos 3, microcoulomb 10 a menos 6, nanocoulomb 10 a menos 9 e picocoulomb 10 a menos 12. Tá? Em função disso, a carga elétrica ela pode ser quantizada. Eu posso ter a quantidade de carga elétrica, certo? A minha quantidade de carga elétrica vai ser um N, que eu vou falar, é uma quantidade, vezes o E. O que é esse N aqui, pessoal? Esse N nada mais é do que o valor de diferença entre prótons e elétrons. Porque se eu tiver num corpo a mesma quantidade de prótons e de elétrons, eu vou ter uma carga resultante nula. A partir do momento que eu tenho mais prótons ou mais elétrons, por algum processo de eletrização, eu consigo determinar a quantidade de carga desse corpo ou elemento, certo? E essa quantização vai se dar por essa diferença, número de prótons menos número de elétrons. O que acontece? Se eu tenho mais prótons do que elétrons, ele está eletrizado positivamente. Por quê? Ele cedeu elétrons, ele mandou elétrons para um corpo. E esse corpo que recebeu os elétrons, pessoal, ele vai ter mais elétrons do que prótons e ele vai ficar carregado negativamente. Certo? Então, muito importante isso. E esse N é um número inteiro e positivo. Ok? Não pode ser número quebrado, não pode ser número negativo. Ok? Então, ó, se eu tiver mais prótons, a carga vai ser 10 coulombs. Se eu tiver mais elétrons, a carga vai ser menos 10 coulombs, por causa disso. Aí, importante falar nesse momento sobre condutores e isolantes. Condutores, eles conduzem com facilidade a eletricidade, ou seja, eles possuem muitos elétrons livres que, ao serem submetidos a uma diferença de potencial em função de um campo elétrico, esses elétrons livres vão ser impulsionados no condutor e vão trafegar, criando a corrente elétrica e assim muitos outros efeitos que vamos analisar em outras aulas. Certo? Essa é a característica do condutor. Condutores, principalmente, são os metais, são excelentes condutores. Mas os líquidos também podem conduzir, gases conduzem, mas os metais são excelentes condutores. Os isolantes, eles têm poucos elétrons livres, eles isolam, eles não deixam esses elétrons fluírem por ele. Por isso que é um isolante. Vejam só, no nosso cotidiano, um fio de cobre, o cobre é o condutor e o plástico é o isolante. Questão resolvida.
Um corpo está eletrizado com a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 10, sendo que o E, carga elétrica, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse corpo apresenta excesso ou falta de elétrons. Vejam só, se a carga é negativa, ele tem excesso de elétrons, ok? E o quanto de excesso eu tenho? É só eu pegar o valor da carga, 1,6 vezes 10 a menos 10, N, que é o número que eu vou calcular, e a carga elementar. Só fazer a operaçãozinha, eu vou chegar num N de 10 a nona elétrons. Eu tenho 10 elevado a nona elétrons em excesso nessa situação. Continuando. Interação elétrica, pessoal. A interação elétrica, o princípio de interação entre cargas, entre corpos eletrizados, ele é muito simples, né? Lembram do que cargas de sinais iguais vão se repelir e cargas de sinais contrários vão se atrair. Os opostos se atraem, né? Já devem ter ouvido isso. Então, se as cargas têm sinais contrários, vai haver uma força de atração entre elas. E se as cargas têm sinais iguais, sejam positivas ou negativas, vai haver uma força de repulsão entre elas. Continuando. Processo de eletrização. Como que eu vou ter um corpo eletrizado se não acontecer por ele um processo de eletrização, certo? Então, o primeiro processo de eletrização é eletrização por atrito. O que é atrito? Um corpo vai esfregar no outro mesmo. Eles vão se atritar. Então, os corpos precisam ser de materiais diferentes. Um deles vai ceder elétrons para o outro, certo? Nesse atrito. Quem ceder elétrons, perdeu elétrons, vai ficar positivo. E quem recebeu elétrons vai ficar negativo, certo? Então, eu posso dizer que a eletrização por atrito resulta necessariamente em corpos com sinais contrários, certo? E como que eu sei quem cede e quem recebe? Existe uma série chamada série triboelétrica que determina isso. Aqui está uma representação dela. Existem várias outras representações dela que é a mesma coisa, feita de uma maneira diferente. Mas, basicamente, quem está mais à esquerda tende a ficar positivo e quem está à direita fica negativo. Ou seja, se eu atritar vidro com madeira, o vidro perde elétrons e a madeira ganha. O vidro fica positivo e a madeira fica negativa. Sempre quem estiver à esquerda vai ficar positivo, vai perder elétrons, e quem estiver à direita vai receber elétrons, vai ficar negativo. Se eu atritar seda com âmbar, seda perde elétrons para o âmbar, seda fica positivo e o âmbar fica negativo. Ok? Eletrização por contato. Contato. Uma vai entrar em contato com a outra. Então, uma tem que encostar com a outra. Na eletrização por contato, há um balanceamento de cargas, ou seja, a carga fica dividida igualmente entre os elementos. Eles precisam ter quantidade de cargas diferentes, certo? Se ambos tiverem a mesma carga, não vai haver transferência. Como eles têm cargas diferentes, ao entrar em contato, as cargas vão se dividir igualmente. Então, se eu tenho dois corpos A e B, quando eu atrito eles, QA mais QB dividido por 2 vai ser o valor resultante da nova carga. Por exemplo, tenho 10 e 6, 10 coulombs com 6 coulombs. Dois corpos diferentes. 10 mais 6, 16 por 2, 8. Cada um vai ficar com 8. O importante também a ser analisado na eletrização por contato é que a carga inicial tem que ser necessariamente igual à carga final. A carga não se cria nem se destrói, ela é apenas transferida. Questão resolvida. São dadas 3 esferas condutoras idênticas A, B e C. A está eletrizada com quantidade elétrica Q total. As outras são neutras. Encosta-se A na B. Encostou A com B, terei o quê? Carga total dividido por 2 em A e B. Certo? Depois de feito esse contato, B encosta em C. Então, B
que tinha Q dividido por 2, encostou com C, que tinha nada, então B e C ficou Q sobre 4. Então, as cargas finais foram o A, Q sobre 2, B e C, Q sobre 4. Se eu somar tudo, ó, Q sobre 4 mais Q sobre 4 dá Q sobre 2. Mais Q sobre 2 dá Q, que é a carga total. Ou seja, a carga não se criou, nem se destruiu, apenas se transferiu. E o outro processo de eletrização é por indução. Eu vou induzir, eu não vou encostar um no outro, certo? Por indução, o que acontece? Você tem um indutor, o A, e um induzido, que é o B. O indutor precisa estar carregado, o induzido não precisa estar. Então, se o indutor é positivo, o que ele faz? Qual que é a sequência? Ele atrai todos os negativos para o lado de cá e empurra os positivos para o outro lado. Feito isso, eu faço a conexão do induzido com o terra. O terra é o quê? É um mar infinito de elétrons, certo? O que vai acontecer? O induzido vai puxar os elétrons do terra que vão neutralizar as cargas do induzido, ficando ele totalmente negativo. Eu corto o terra, o que eu realizei? Na indução, no processo de eletrização por indução, resulta em corpos de sinais contrários. Certo? Aqui está a explicação, e aqui de maneira mais detalhada para vocês. Vejam só, o indutor pode ser positivo ou negativo, no caso aqui ele é positivo. Perto do nêutron, ele polariza esse induzido, puxando os negativos e empurrando os positivos. Feito isso, eu conecto ao terra, né? Todos os positivos são jogados, empurrados e neutralizados. Então, ficou o indutor positivo e o induzido todo negativo. Desconecto o terra, eu fico com o induzido totalmente negativo. Então, na eletrização por indução, ela necessariamente vai resultar para a gente em corpos com sinais contrários. Então, atrito e indução, sinais contrários. Contato, mesmo sinal. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido. Valeu e até a próxima videoaula. Um abraço.